Olá, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais um dia de clamor, de oração, de busca pela manifestação sobrenatural do nosso Deus. Você que já está conosco, seja bem-vindo. Que a graça e a paz do nosso Senhor te envolva e aonde você estiver, que este lugar seja cheio da presença do Senhor e que o Espírito Santo se revele a você em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos orar. Vamos colocar a nossa transmissão nas mãos do Senhor, pedindo a Ele direção, sabedoria, entendimento, que Ele tome a frente no nome de Jesus. Se possível, feche os olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, em oração, mais uma vez, nós nos apresentamos a Ti para colocar nas Tuas mãos essa transmissão e pedir a Tua direção. Seja conosco, Senhor. Conduza-nos segundo o propósito do Teu coração para este dia. Que este dia, Senhor, seja segundo a Tua vontade. Nós oramos pedindo ao Senhor que guarde a nossa mente, o nosso coração, que nos dê sabedoria, entendimento, discernimento, em nome do Senhor Jesus. Ser conosco, Senhor. Nós oramos e desde já, pela fé, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, irmãos, estamos com certeza diante de Deus, na presença do Senhor, e cremos que seus ouvidos estão atentos, suas mãos estendidas sobre nós, né? O nosso Deus que nos conhece sempre tem para nós uma palavra e uma direção, tá bom? Daqui a pouco nós estaremos orando, clamando, colocando diante de Deus a sua causa. Você que já está conectado, se quiser, pode compartilhar aí um pedido de oração, né? Colocar aí no chat da transmissão, compartilhar um versículo, interagir com os demais irmãos que estão conectados também, para que também sejam alcançados. Quero pedir a você também para compartilhar o link dessa transmissão com outras pessoas, para que outros possam participar conosco, deixar o like para aumentar a relevância aí do vídeo, né, para que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas, tá certo? Bom, como vocês sabem, terça-feira geralmente nós gravamos, né, a intercessão na segunda-feira, né, porque eu tenho uma reunião de oração que eu faço na Marmoraria Alternativa todas as terças-feiras e neste horário já estou caminhando para lá para estar ali com os funcionários, né, com meu amigo Bro, os irmãos que lá participam desta reunião, que tem sido uma bênção, tá bom? Então, por essa razão, né, geralmente, às terças-feiras, a intercessão ela é gravada. E, por isso, eu não tenho como ler os comentários que serão postados aqui. Mas eu quero já preparar você. Muitas vezes entram comentários, né, que a gente precisa ter cuidado. Já falei que, às vezes, algumas pessoas entram pedindo dinheiro, aquela coisa toda, a gente não conhece. A gente sempre fala que, se a pessoa precisa de ajuda, ela tem que procurar a igreja, né, entrar em contato conosco pelo telefone, e nós vamos até a pessoa para poder ver a situação dela e, então, ajudá-lo. Então, fique atento, fique ligado e vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, cumprindo a missão do nosso Deus, tá? Daqui a pouco vamos orar, vamos fazer a oração de intercessão, oração da fé, mas eu quero compartilhar com vocês aqui, nós estamos no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, temos esmiuçado aqui essa palavra, né, que nós começamos a falar aqui na segunda-feira, começamos a falar ontem nesta palavra. E espero que o Espírito Santo fale ao seu coração, que ele te traga luz, que ele te traga entendimento. Lucas, o capítulo 4, do versículo 38 ao 39. Eu li ontem do 37 ao 39, mas vamos partir do 38. Diz assim: Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta deixou, e ela, levantando-se, logo servia-os. Bom, nós falávamos ontem que Jesus foi guiado, conduzido pelo Espírito Santo à casa de Simão, à casa de Pedro. O Espírito Santo levou Jesus à casa de Simão na hora certa, no momento exato, e usou ali de forma poderosa. Quando somos guiados pelo Espírito Santo, ele nos leva no lugar certo e na hora certa, colocando nos nossos lábios a palavra certa. Bom, a Bíblia diz que Jesus
foi à casa de Simão, está escrito no versículo 38, que entrou em casa de Simão. Jesus entrou porque foi permitido a sua entrada. Jesus não entraria se a porta estivesse fechada. Jesus não entraria se não houvesse permissão, dos donos da casa. Ele só entra aonde lhe é permitido. Inclusive lá em Apocalipse 3:20 ele diz: estou à porta e bato. Se alguém ouvir abrir, eu entro. Ele só age aonde é permitido. Eu sei que pode soar um pouco estranho o que eu estou falando, mas de fato é assim. Nós sabemos que Deus é soberano, mas Deus não é tirano. Ele não impõe sua vontade, não impõe o seu querer, ele não invade a vida de ninguém. Deus deu ao homem o livre-arbítrio, o poder de fazer suas próprias escolhas e tomar suas decisões. As escolhas, as decisões são livres. Agora, a colheita é obrigatória, né? A gente já falou disso algumas vezes. E a gente precisa entender isso. O Senhor, ele entra em ação na nossa vida quando nós permitimos. Como eu falei, pode soar estranho, mas essa é uma verdade. A palavra de Deus, que é lei para nós, também é lei para Deus. E Deus não ultrapassa os limites estabelecidos por Ele mesmo, Ele não invade a vida de ninguém. Mesmo que você, como filho de Deus, se você não orar, não buscar socorro, a manifestação de Deus, esse socorro, essa manifestação não vai acontecer. A nossa oração é como se fosse a nossa permissão, a nossa autorização para a ação de Deus na nossa vida. Um exemplo muito conhecido é o exemplo da perseguição que a igreja primitiva sofreu por parte de Herodes, que maltratou alguns da igreja, matou Tiago à espada, prendeu a Pedro, e ele estava fazendo tudo isso sem que houvesse nenhum tipo de intervenção divina, maltratando, matando, prendendo, até que a igreja orou. Quando a igreja orou, a Bíblia diz que resplandeceu uma luz na prisão onde Pedro estava. Deus enviou um anjo e Pedro foi liberto. Veja, Deus entrou em ação, se manifestou naquela situação quando a igreja clamou, quando a igreja orou. Então é importante você entender. Eu não sei exatamente a situação que você se encontra agora. Talvez você está passando por um momento aí meio complicado e você é uma pessoa de Deus, está sempre falando, não, Deus é comigo, o Senhor é meu pastor, enfim. Mas você não ora, você não clama, você não abre a porta para que o Senhor possa agir, para que o Senhor possa entrar. Então você precisa permitir que o Senhor entre nessa área da sua vida. Neste caso, ele entrou literalmente na casa de Pedro, na casa de Simão Pedro. Ele precisa entrar na sua vida, entrar nesta área da sua vida, seja saúde, finanças, família, casamento, e você precisa permitir a entrada do Senhor. Você vai encontrar Jesus em Marcos, no capítulo 5, convidado por Jairo para que fosse à sua casa, para curar sua filha, para dar saúde à sua filha que estava doente, à beira da morte. Jesus aceitou. Quando Jesus chegou na casa, ele encontrou pessoas chorando, ele corrigiu. Jesus entrou, ele estava na casa, mas ainda assim, mesmo estando na casa de Jairo, ele ainda não pôde operar o milagre que Jairo precisava, porque a filha de Jairo estava no quarto, no lugar mais reservado da casa, no lugar mais íntimo da casa. E foi necessário que Jairo, que havia recebido Jesus na sua casa, abrisse a porta do quarto, da sua intimidade, para que Jesus pudesse entrar e operar o milagre. Tem pessoas que já receberam Jesus na sua casa, já tomaram a decisão por Jesus, mas existem certas áreas na vida que eles não permitiram a entrada do Senhor, que eles não permitem que a palavra entre, que a palavra opere ali. Então é necessário que você permita que Jesus venha entrar em todas as áreas da sua vida, que você exponha essa área para Ele, para que Ele possa tratar, para que Ele possa fazer um milagre. Jesus entrou na casa de Simão Pedro. E o que ele encontrou lá? Ele encontrou a sogra de Simão, febril. A Bíblia diz que ela estava enferma,
com muita febre. Não era pouca febre, ela estava com muita febre, diz a palavra do Senhor. Quando Jesus entra na nossa vida, quando Ele entra, né, em determinadas áreas da nossa vida, Jesus vai encontrar aquilo que está nos causando mal, sofrimento. Ele vai identificar os problemas, os erros, e é lógico que Ele não vai entrar acusando você, condenando você, mas oferecendo a solução, oferecendo a direção para que aquela situação seja resolvida. E é claro que depende de você, depende da sua escolha, depende da sua decisão. Quando Jesus entrou, como o texto diz, ele encontra a sogra de Pedro enferma, com muita febre. Ontem nós falamos um pouquinho, deixamos uma deixa para hoje, né, para falarmos dessa parte hoje, né, que a febre não é uma doença, uma enfermidade. A febre é um sintoma, está revelando que tem alguma coisa errada naquele corpo. Geralmente, quando uma pessoa está sentindo febre ou uma dor, geralmente é comum algumas pessoas tomarem um analgésico, tomar um medicamento para poder combater a febre, para diminuir a temperatura, para organizar, né, normalizar a temperatura. Geralmente a pessoa só faz isso. Não é muito comum as pessoas investigarem a razão da febre, a razão da dor. Algumas pessoas tratam muitas vezes a situação de forma superficial, mas nós precisamos tratar a situação na raiz, investigar, né? Assim como a febre é um sintoma que mostra que algo está errado no corpo, é como um sinal de que algo está errado no corpo, na nossa vida também, muitas vezes nós temos sinais de que alguma coisa também está errado com a gente, que alguma coisa também está errado com a nossa casa, com a nossa família, e nós precisamos prestar atenção nessas coisas, né? O marido que mudou o comportamento, a esposa que está diferente, os filhos que estão diferentes, isso funciona como se fosse uma febre. Está revelando que tem alguma coisa errada. E não adianta tratar de forma superficial aquela situação, né? Ter apenas uma conversa. E muitas vezes a situação é mais profunda, é mais grave. E tem que ir na raiz do problema para tratar aquele problema pela raiz, para que não só o sintoma desapareça, mas a causa, a raiz do problema, aquilo que está gerando a febre, que está dando origem à febre também, seja resolvido. Eu não sei exatamente em que circunstâncias você se encontra, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer e libertar você. Bom, eu já vou orar, né? O nosso tempo agora também aqui é um pouquinho corrido, e vamos interceder pela sua vida, colocar diante de Deus essa causa, e eu creio que o Senhor vai manifestar unção e poder na sua vida. Permita Jesus entrar. Abra seu coração, abra esta área da sua vida, exponha ao Senhor e deixa Ele entrar para colocar tudo no lugar. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, mais uma vez em oração eu venho com todas as pessoas que estão conosco, pedindo a manifestação segundo meu Pai, o coração, a fé e a necessidade de cada pessoa. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor entrou na casa de Simão. E o Senhor só entrou porque foi permitido a sua entrada. O Senhor não entraria, Senhor, se não permitissem. O Senhor está sempre à porta, batendo, chamando a atenção, Senhor, procurando, meu Deus, uma chance, uma oportunidade de entrar e agir na nossa vida. Mas muitas vezes, Senhor, o nosso coração está como que fechado, mas nós oramos, colocando diante do Senhor, pedindo a intervenção, a manifestação do Senhor na vida desta pessoa que está expondo, meu Deus, essa área da vida que talvez ela nunca expôs, colocando diante do Senhor, meu Deus, uma situação que talvez ela nunca orou por essa situação. Então nós pedimos em nome de Jesus a Tua manifestação. Senhor, estenda as mãos, Pai. Tem gente orando pelas finanças, tem gente orando pela família, tem gente orando pelo casamento, pela saúde, tem gente orando por um ente querido, Senhor, um amigo. Estenda as mãos, Senhor, em nome de Jesus. Entra, meu Pai, na vida desta pessoa, entra nesta área, Senhor, com providência. Manifesta a Tua presença e muda a realidade que
que esta pessoa se encontra. Nós clamamos pela manifestação do Senhor, para que haja cura, transformação, libertação, em nome do Senhor Jesus. E o teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, venha se manifestar, meu Pai, com transformação. Eu oro apresentando todos os pedidos postados no chat. Pai, tem pessoas pedindo pela família, pessoas pedindo por um ente querido. O Senhor conhece cada pedido. E eu coloco diante de Ti tanto os pedidos do chat, como os pedidos, meu Deus, do grupo do WhatsApp. Coloco diante do Senhor os pedidos que foram entregues na igreja, pedindo a intervenção do Senhor. Pai, alcance cada uma dessas pessoas, em o nome do Senhor Jesus. Que haja cura, transformação, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, apresentando, meu Pai, ao Senhor, em nome de Jesus, pedindo ao Senhor que assim como o Senhor agiu na casa de Simão, assim como o Senhor agiu na casa de Jairo, assim como o Senhor agiu na casa de Zaqueu, assim como o Senhor agiu também, Senhor, na casa de Lázaro, Senhor, na casa do Simão, o leproso, que o Senhor também venha agir nesta casa, nesta família, que o Senhor, Pai, venha trazer ordem, paz, restauração, transformação, em nome do Senhor Jesus. Nós colocamos diante do Senhor, oramos, meu Pai, por todas as nações, colocando-as diante de Ti. E como igreja, nós clamamos por Sua volta. Senhor, nós estamos aguardando o grande dia em que o Senhor retornará para buscar a igreja. Senhor, é a promessa, a maior promessa que a igreja tem. Muitos, meu Deus, zombam e debocham desta promessa. E há até aqueles, meu Pai, que um dia creram na Sua volta e que já não creem mais. Mas nós sabemos que o Senhor, que vela sobre a Sua palavra, o Senhor vai cumprir esta promessa. E assim como o Espírito diz vem, a noiva também diz vem. A noiva também aguarda ansiosamente o Seu retorno. Prepara-nos, Senhor, para este dia. Abra os nossos olhos. Desperta-nos, Senhor, para esta verdade. Em nome de Jesus, guia-nos e encha-nos com Teu Espírito. Senhor, que haja um despertamento daqueles que as lâmpadas estão se apagando pelo fato, Senhor, de estarem vazios. Encha-nos, Espírito Santo, e guia os nossos passos segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Nós entregamos todas estas coisas ao Senhor e clamamos no nome do Senhor Jesus pela manifestação do Senhor, porque cremos, Senhor, cremos na Tua palavra, cremos, Senhor, que o Senhor não falha, que o Senhor é justo, cremos nos Teus justos juízos, no Teu agir, que o Senhor opera no tempo certo e na hora certa. No nome de Jesus, nós colocamos a nossa oração diante de Ti e na certeza de que o Senhor nos ouviu, nós agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque não somos dignos de sermos ouvidos, mas o Senhor, por amor, pela graça, pela misericórdia, nos ouviu e nos atendeu. Ao Senhor a honra e a glória, hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém? É isso, queridos, com certeza a nossa oração está diante de Deus. Quero lembrar a todos vocês, que amanhã, quarta-feira, nós teremos aqui o quarto de guerra. Estaremos orando, intercedendo aí pela família, colocando diante de Deus a nossa família, a nossa casa, pedindo aí a intervenção do Senhor. Tá bom? Então vem estar conosco, às 9 da manhã, às 15, às 18 ou às 19h30. Eu estarei aqui às 19h30, tá bom? Um forte abraço, eu fico por aqui e até amanhã, se Deus quiser. Fique na paz do Senhor Jesus.